Fala, meus amigos, notícias do São Paulo. Vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre a crise que persiste em seguir o São Paulo. Para onde o São Paulo vai? Essa crise tem perseguido o São Paulo. Ontem, sexta-feira, veio à tona mais alguns fatos que estavam obscuros, mas que agora vieram à tona novamente com relação a ilegalidades na venda de ingressos, especificamente camarote. E vamos conversar sobre o que de fato interessa, o jogo do São Paulo de hoje à noite com o Red Bull Bragantino. Bom, ontem, na sexta-feira, veio à tona o nome da filha de Harry Macis, a filha dele, a Cris Macis. Infelizmente, quem não conhecia a filha de Harry Macis passou a conhecer e ela se apresentou dessa forma. Também com venda ilegal de ingresso. Ela já se defendeu por dizer que a sua intenção era ajudar alguém, ajudar uma senhora. Tudo bem, isso vai ser analisado, isso vai ser estudado, mas a priori, ao que tudo indica, ela estava sim, assim como vimos recentemente, fazendo venda ilegal de ingresso para esses shows que tem do estádio do São Paulo. E aí? O que a gente já conclui disso? A gente não precisa ficar muito tempo falando sobre esse tema, esse assunto, uma vez que só mudou de nome. É isso que eu quero trazer para vocês aqui. Já tem muita gente falando a respeito disso, vai ter mais gente nesse final de semana falando sobre isso. Se o São Paulo perder para o Red Bull Bragantino, esse assunto ele vai explodir nas redes sociais, vai continuar dando muito destaque para esse assunto, quando na verdade aqui não é a intenção. Por isso o que eu tenho para dizer é tão somente isso mesmo. O nome da filha de Harry Macis, que não estava no cenário de maneira latente, muitas pessoas nem conheciam a Cris Macis, agora passou a conhecer, mas dessa maneira negativa, pejorativa. O que é muito positivo disso é que o pai dela, Harry Macis, o atual presidente de São Paulo, disse que se por acaso ela tiver alguma coisa envolvida mesmo, se for comprovado isso, ela precisa, assim como qualquer outra pessoa dentro do clube, tem que pagar, tem que se permitir ser investigada, e o que ele puder fazer para que isso aconteça, ele vai fazer. Então isso é extremamente positivo, se tratando do que nós estávamos presenciando recentemente com o ex-presidente do São Paulo, Júlio Casares. Harry Macis, ele já demonstra que não vai passar a mão na cabeça, não vai ser conivente com qualquer coisa que seja negativa e ilegal no São Paulo. Inclusive, alguns podem considerar que essas vendas de ingresso e camarote seja algo pequeno. Não é. Na verdade, não tem nada de pequeno. A verdade é que esse tipo de ilegalidade, ele pode escancarar algo maior. Por isso que aqui a gente não vai ficar falando muito sobre isso, porque basicamente é o que já estava acontecendo. A diferença é que, como abriu agora essa sindicância, vai ser analisado, haverá auditorias, sem falar o conflito de interesse entre essas pessoas, agora de fato, vai vir à tona o nome de algumas pessoas que estavam agindo com ilegalidade. E agora o que dizer do jogo do São Paulo com o Red Bull Bragantino? O que a gente pode dizer é que o São Paulo ele se preparou bem para esse jogo. O São Paulo está indo para jogar com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista como que se fosse pro tudo ou nada, porque o São Paulo quer de fato ganhar esse jogo e avançar para semifinais. O São Paulo está preparado, o Cauli está preparado, o Caleri, o Luciano, o Lucas, os laterais do São Paulo, a zaga do São Paulo, Rafael, Crespo. O São Paulo quer ser campeão paulista. E aí, coloca aqui nos comentários. O São Paulo vai brigar de fato com o Red Bull Bragantino? O São Paulo ele vai se mostrar melhor do que tem se mostrado quando tem jogado em Bragança Paulista? A gente só pode esperar que o São Paulo vai entrar com força máxima, o São Paulo vai fazer isso. E quando eu falo entrar com força máxima, não é tão somente com os nomes daqueles que são os titulares, mas é com gana, com vontade. Porque se o São Paulo não fizer isso, como eu já disse aqui no canal, o São Paulo não vai conseguir achar nada. O São Paulo não tem time reserva, o São Paulo não tem time misto. O São Paulo, se quiser ser campeão de alguma coisa, o São Paulo, se quiser ganhar qualquer jogo, seja ele com um time inferior ou um time grande, um time superior, um time maior, como vimos aí no caso do Flamengo, do Santos,
time de camisa pesada, como foi o caso do Grêmio, o São Paulo tem que entrar com os titulares e principalmente com gana, com vontade, determinação, com raça, ignorando essas crises que estão persistindo o São Paulo aonde quer que ele vá. Jogar no interior, jogar na capital, aonde quer que o São Paulo vá, essas crises, essa crise institucional e as crises financeiras, crises porque o São Paulo não consegue fazer uma contratação como sempre fez, de nomes badalados, nomes de fato, é o que a torcida esperaria. Como o São Paulo não tem conseguido fazer isso, essas crises têm perseguido o São Paulo. E aí, o que você acha? São Paulo e Bragantino hoje, Bragantino e São Paulo, Red Bull Bragantino e Bragança Paulista. Geralmente a história é positiva, a história atual é positiva para o Red Bull Bragantino. Mas e agora? O que você espera? O São Paulo vai passar de fase? Vai ser 1-1, 2-2, vai para os pênaltis? Eu acredito, já vou dar para você aqui o palpite, o São Paulo vence esse jogo por 1-0. Coloca aqui nos comentários o que você espera desse jogo. O São Paulo ganha, o São Paulo avança por quanto? Quanto o São Paulo vai ganhar esse jogo? Coloca aqui nos comentários. Um abraço e até mais.